Você está assistindo um vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva. Vi uma pesquisa que foi feita há algum tempo pela Unicef. Unicef é um órgão da ONU que atende ali crianças, adolescentes. E nesse levantamento, a Unicef fez um grande levantamento com diversas crianças e adolescentes. E segundo o seu relatório final, havia de todos os jovens e adolescentes ali acompanhados pela Unicef, cerca de 60% desses jovens apresentavam algum sinal de ansiedade. É um levantamento que foi feito a pedido da Câmara dos Deputados no ano de 2020 e finalizado no ano de 2021. A Câmara dos Deputados fez um pedido ao setor de pesquisas da Universidade de São Paulo, da USP, e a USP acompanhou cerca de 7 mil jovens e adolescentes entre 2020 e 2021. E a finalização do levantamento, eles chegaram à conclusão que desses 7 mil jovens, cerca de 25% apresentavam sinais de ansiedade ou depressão em níveis clínicos, com a necessidade de um acompanhamento médico e de um especialista. E nós vivemos um tempo, uma geração, somos parte de uma geração que nunca foi tão atacada, tão agredida pela ansiedade. E nós poderíamos aqui passar horas discorrendo sobre as razões, mas vivemos em um mundo em que tudo é muito mais rápido, em que as respostas são exigidas com maior rapidez. Vivemos uma época em que até mesmo esta ansiedade, esta correria do mundo, parece que muitas vezes ela começa a entrar para dentro da igreja, e a vida cristã também começa a se tornar uma vida cristã que se exige respostas rápidas. Então eu começo a orar hoje, se Deus não responder a minha oração até o final do culto, já tem alguma coisa errada. Essa ansiedade vai tomando conta de mentes e de corações. Vivemos uma época de muita ansiedade. Vivemos uma época em que a ansiedade ela vai tomando espaço na vida, chegando a muitas pessoas, a levá-las ao nível clínico, a necessidade de um acompanhamento médico, de um acompanhamento de um especialista. Temos recebido muitas vezes em nossas igrejas relatos de pessoas passando por problemas de ansiedade. E quando nós vamos na semântica, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas quando nós vamos à semântica, nós vamos analisar o que significa ansiedade, no dicionário mesmo. Ansiedade nada mais é do que um sentimento ruim causado pela antecipação de um problema. O problema nem aconteceu, mas a pessoa já está sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu. E este sofrimento vai tomando espaço, vai ganhando espaço, e há muitos que deixam sequer de tentar alguma coisa com medo de errar. Para não acarretar o resultado ruim, nem tenta, nem começa. E então nós olhamos para a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo do Senhor, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E talvez algum leitor possa pensar: Marcelo, para Paulo dizer isso é fácil, porque Paulo é Paulo. Paulo é Paulo. Paulo é o maior teólogo da igreja. Ninguém na história interpretou os evangelhos como Paulo. Paulo é Paulo. Como vou me comparar a Paulo? E então eu te convido a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 28. Segunda carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 11 e o versículo de número 28. Preste atenção nesse texto. O apóstolo Paulo dizendo: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Quando nós lemos a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós lemos alguns relatos de Paulo que são extraordinários. E Paulo, ele começa a relatar no capítulo de número 11 de 2 Coríntios, algumas das coisas que aconteceram que o fizeram sofrer. Então ele fala das perseguições que ele sofreu e diz: olha, eu era perseguido pelos da minha nação e também era perseguido pelos de fora. Eu fui apedrejado, eu fui agredido. Paulo diz assim: eu sofri 3 quarentenas de açoites menos um. É uma expressão curiosa, mas quando você analisa a lei romana, havia uma determinação que era o seguinte: uma pessoa, ela condenada a 40 chibatadas, ela só podia sofrer 40 chibatadas, pastor Luiz, porque senão dava preclusão consumativa. Se ela sofresse 40 chibatadas, ela não poderia sofrer uma nova condenação. Então o que os romanos faziam? Dava 39. E aí quando ia para a segunda sequência de chibatadas, Paulo falava: mas eu já tomei 40. Paulo dizia: não, Paulo, tomou 40 não, rapaz, tomou 39. Então a gente pode aplicar de novo, segunda quarentena menos um. Gente, eu já tomei 2 quarentenas de açoite. Não, Paulo, você tomou 39. Olha o sofrimento. Sofrimento. Certa vez Paulo foi apedrejado de uma tal forma que, ensanguentado e caído dentro da cidade, arrastaram Paulo para fora porque imaginavam que ele tinha morrido. Paulo relata isso em 2 Coríntios, mas quando ele chega no versículo 28, ele diz assim: além de tudo isso, que são coisas exteriores, dentro de mim me oprime o cuidado de todas as igrejas. Paulo dizia o seguinte: o que faz a minha alma doer não são as chicotadas que eu levei. O que faz a minha alma doer não é a traição dos da minha terra. O que faz a minha alma doer não são os naufrágios que eu sofri para pregar o evangelho de Cristo, não. O que me oprime, o que faz a minha alma sofrer, é o cuidado com a igreja. E Paulo, é como se Paulo dissesse: porque eu tento ser um pastor melhor, eu tento ser alguém melhor para a igreja, e isso me oprime. Paulo sofrendo este temor pelo lado de dentro. Quando ele escreve em 2 Coríntios 7:5, Paulo fala a mesma coisa. Olha que interessante. Paulo diz em 2 Coríntios 7:5: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Paulo sofria. E no versículo 29 de 2 Coríntios 11, eu imagino as pessoas lendo essa carta de Paulo, lê o versículo 28 e fala assim: Paulo, como é que você está oprimido por dentro? Porque às vezes a gente acha, pastor, que pastor não sofre. Às vezes a gente acha que pastor é de aço e não tem problema, e não fica doente. Mas como assim pastor está preocupado? Como assim pastor está doente? E Paulo fala o seguinte no versículo 29, peraí, quem que enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me abrase? Paulo está dizendo: eu sou carne e osso como vocês, e eu também me sinto oprimido e ansioso pelo cuidado da obra do Senhor. Isso dialoga com a sua alma e dialoga com a minha.
Porque nós estamos em um ambiente em que muitas pessoas dizem o seguinte: não, você não pode ficar ansioso, você não pode ficar oprimido, você não pode ficar preocupado, você não pode chorar, você não pode se preocupar. E a palavra de Deus nos revela que o próprio apóstolo Paulo se sentia oprimido pelos cuidados que ele tinha com a igreja do Senhor. Essa noite você está aqui, talvez também com a sua alma tomada de preocupações, com a sua alma tomada de temores, talvez o medo do que vai acontecer quando chegar em casa, talvez a preocupação com o que vai acontecer amanhã de manhã, talvez a preocupação com o que vai acontecer no final de semana. Mas essa noite o Espírito Santo diz ao seu coração: eu entendo o que você está passando, os maiores da história também sofreram assim. Aquieta o teu coração, porque Deus está cuidando de você. Aleluia!